Hoje vamos conhecer um dos animais mais incríveis do nosso planeta, a hiena malhada. Mas antes, deixe seu like no vídeo. Seu like ajuda demais o nosso trabalho. A hiena malhada, Crocuta crocuta, também conhecida como hiena risonha, é uma espécie de hiena, atualmente classificada como o único membro existente do gênero Crocuta, nativa da África subsaariana. As hienas malhadas são as maiores entre as espécies de hienas existentes. Sua pelagem é mais curta em comparação com outras espécies. As fêmeas são significativamente maiores do que os machos, medindo até 1,70 metros de comprimento e pesando, em média, 80 kg. Essas hienas apresentam manchas negras pelo corpo, como indica o seu nome. Além disso, possuem a parte da frente do corpo levemente mais alta, o que confere a elas o aspecto famoso e reconhecível das hienas. Seu rosto se assemelha muito ao de um canino, e suas orelhas são arredondadas. A hiena malhada é o membro mais carnívoro da família Hyaenidae. Ao contrário de seus parentes, a hiena listrada e a hiena marrom, a hiena malhada é um predador, não um necrófago. Isso tem sido demonstrado desde a década de 60. Um dos primeiros estudos a evidenciar suas habilidades de caça foi realizado por Hans Krugh, um ecologista da vida selvagem africano. Ele mostrou, por meio de um estudo de 7 anos sobre populações de hienas na África, que as hienas malhadas caçam tanto quanto os leões. Estudos posteriores confirmaram essa média em todas as áreas da África. No entanto, as hienas malhadas ainda são frequentemente rotuladas como necrófagas, muitas vezes até mesmo por ecologistas e documentários de vida selvagem. Um par de hienas, é possível observar a variação de cores em ambos. Os animais que as hienas caçam são muito diversificados, uma vez que habitam várias regiões diferentes. Nos ecossistemas de Ngorongoro e Serengeti, as presas mais comuns das hienas malhadas são os gnus. Zebras e gazelas de Thomson estão logo abaixo na lista de preferências alimentares. Além de se alimentarem de presas, as hienas malhadas também obtêm alimento por meio de roubos de outros animais, como leoas, leopardos, guepardos e mabecos. Além disso, elas consomem frutas, raízes, ovos, peixes, cobras e até mesmo lixo urbano e animais rurais. As hienas malhadas formam um grande grupo chamado de clã, com até 80 membros, havendo registros de clãs com até 100 membros. No topo da hierarquia está a fêmea alfa, geralmente a maior e mais forte, conhecida como matriarca. Abaixo da rainha estão outras fêmeas, possivelmente primas, irmãs e filhotes. Por último, encontram-se os machos, que são cerca de 20% menores e mais dóceis em relação às fêmeas. O comportamento de caça das hienas malhadas é altamente eficiente. O clã se divide em pequenos grupos de 5 a 20 membros, que percorrem o território em busca de presas ou realizam patrulhas. Geralmente, as hienas saem à noite, pois possuem uma visão aguçada, juntamente com excelente audição, olfato, resistência, comunicação e inteligência. Essas características contribuem para o sucesso das hienas em suas caçadas. A técnica de perseguir e atacar presas varia de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, as hienas raramente emboscam suas presas, preferem dividir o grupo de caça. Uma hiena perseguirá a presa por um longo tempo até que ela fique exausta. Em seguida, o restante do grupo que acompanhava a perseguição de perto assume o ataque. Famosamente, as hienas são conhecidas por eviscerarem suas vítimas ainda vivas. No entanto, esse comportamento é comum entre vários predadores, como cães selvagens, lobos, ursos, leões e aves de rapina. A habilidade das hienas de realizar tal ato com facilidade aumenta significativamente sua taxa de sucesso, pois um animal que foge de um ataque tão grave executado pelas hienas provavelmente não sobreviverá, ao contrário de um animal que escapa de um ataque de um leopardo que tenta estrangulá-lo, onde a fuga aumenta suas chances de sobrevivência. Também é comum as hienas caçarem animais consideravelmente grandes, como os gnus. Basicamente, uma hiena se agarra ao animal, mordendo sua virilha até que ele fique exausto, pois a mordida da hiena é extremamente forte, tornando difícil escapar dela. Quando o animal cansado cai ao chão, surge a oportunidade para a hiena começar a devorá-lo ainda vivo.
Um comportamento bastante curioso das hienas é a defesa. Quando um predador tenta roubar suas presas ou invade o local de suas ninhadas, as hienas se comunicam por meio de uivos que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Estudos revelaram que uma hiena em perigo pode pedir socorro a mais de 10 quilômetros de distância. Quanto ao invasor, a técnica para resolver o problema varia muito. Se forem hienas malhadas enfrentando mabecos, guepardos ou leopardos, elas se unem e avançam ferozmente contra o invasor, que geralmente foge e raramente luta. O único animal que enfrenta uma hiena é o leão, mas mesmo assim o confronto não é garantido. Se o leão se deparar com um grupo de hienas, elas montarão resistência até que cheguem reforços. Porém, se for apenas uma hiena solitária, o leão a atacará. É comum ocorrerem confrontos sangrentos entre leões e hienas, mais do que entre qualquer outro predador no mundo. Uma técnica muito vista nas hienas ao enfrentarem leões é o avanço em grupo, como uma tropa de choque, em direção ao leão, fazendo-o fugir. Caso o leão ataque, as outras hienas responderão com mordidas fortes, capazes de quebrar uma pata ou osso do leão. Se o leão for capturado pelas hienas, é muito provável que sofra ferimentos graves, como perfuração de órgãos causada pelas fortes mordidas das hienas. Esses encontros entre leões e hienas são mais do que apenas uma mera disputa territorial. Comportamento com outras espécies. A hiena malhada compete com outros grandes predadores africanos por território e alimentos, resultando em uma concorrência direta nas áreas onde leões e hienas coexistem. Geralmente, os leões ignoram as hienas, a menos que estejam no meio de uma matança. Embora seja comum dizer que as hienas roubam a caça dos leões, na verdade, os leões roubam com mais frequência a caça das hienas, quando conseguem. Isso ocorre porque as hienas podem se comunicar com o resto do clã mesmo estando a quilômetros de distância, chamando reforços para defender a caça e expulsar os invasores. Quando as hienas descobrem uma caça dos leões, geralmente ficam a uma distância de 30 a 100 metros da presa até que os leões se retirem. No entanto, em alguns casos, as hienas decidem atacar e expulsar os leões, especialmente se estiverem em um número 3 a 4 vezes maior. Os ataques a outros caçadores são mais comuns durante a noite, quando as hienas são mais ativas. As hienas também competem com os mabecos, Lycaon pictus, geralmente disputando carcaças e algumas presas. Embora alguns confrontos não causem ferimentos graves, como aconteceria em um confronto entre hiena e leão, pode haver arranhões e sangramentos leves. Em alguns casos, hienas e mabecos podem ter encontros pacíficos, compartilhando as carcaças sem atacarem um ao outro. As hienas também são acompanhadas por chacais, que geralmente as seguem para obter parte da caça. Há encontros entre hienas malhadas e hienas marrons no Kalahari, onde ambas competem por carcaças. Normalmente, as hienas malhadas superam as hienas marrons, que são menores e se defendem apenas rosnando e eriçando os pelos da espinha. No entanto, esses encontros geralmente não resultam em grandes brigas como ocorreria entre uma hiena e um leão, onde o leão costuma matar a hiena por orgulho. Cerca de 71% das mortes das hienas são causadas por leões, e outra grande parte ocorre devido à caça e ao envenenamento. Embora as hienas malhadas sejam consideradas de baixo risco de extinção, muitas delas estão sendo mortas e correm o risco de se tornarem extintas em alguns países africanos. Reprodução, sexualidade e doenças. O clitóris das fêmeas de hiena malhada é semelhante ao pênis dos machos. Por causa dessa semelhança, durante muito tempo acreditou-se que as hienas malhadas eram hermafroditas. A gestação costuma durar aproximadamente 110 dias, resultando em 1 ou 2 filhotes de coloração castanho escuro. Ao contrário de outros mamíferos, as hienas nascem com os olhos abertos e dentes afiados como grampos. Existem casos em que os filhotes de hiena causam ferimentos uns dos outros, resultando em morte acidental por infecção. Por muito tempo, esses casos isolados foram erroneamente interpretados como um comportamento comum de as hienas matarem seus próprios irmãos, quando na verdade eram eventos individuais sem relação comum. O leite de uma hiena pode ser até 12 vezes mais nutritivo do que o leite de uma vaca, o que contribui para que os filhotes se desenvolvam com muita força. Não é à toa que as hienas possuem habilidades físicas em seu favor. Isso inclui uma mordida forte,
dentes e ossos muito resistentes, coração grande, excelente visão e um cérebro altamente desenvolvido. As hienas malhadas podem contrair doenças como brucelose, peste bovina e anaplasmose. Elas também são vulneráveis ao Trypanosoma congolense, uma doença adquirida pelo consumo de herbívoros já infectados, em vez de ser transmitida diretamente pelas moscas tsetse. Sabe-se que as hienas adultas no Serengeti possuem anticorpos contra a raiva, herpes canino, brucela canino, parvovírus canino, calicivírus felino, leptospirose, brucela bovina, peste bovina e anaplasmose. Se você gostou dessas curiosidades sobre as hienas malhadas e ficou impressionado com suas habilidades e características únicas, deixe seu like neste vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos para que eles também possam conhecer mais sobre esses fascinantes animais. E se quiser saber mais informações interessantes sobre a vida selvagem, fique ligado no nosso canal. Seu apoio é muito importante para nós.